Olá pessoal, tudo bem? Dostopia na área! Oi gente, aqui com vocês é Suelen. E eu sou Charles Moss. E vamos hoje para mais um vídeo. Hoje é o Freddie Mercury, vocalista da banda Queen. É isso aí, então nesse vídeo vai ter todo o passo a passo de como a gente faz para montar esse bonequinho lindinho. Espero que vocês façam e façam muito sucesso. E gostaríamos de deixar avisado já. Se vocês curtem os nossos vídeos, por favor, não deixem de curtir esse também, tá bom? Curta os vídeos, compartilhe com um amigo. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é legal e aí ele vai distribuir para mais pessoas, beleza? Então vamos iniciar o nosso boneco Freddie Mercury. Para isso a gente vai cortar todas as peças no feltro conforme a descrição lá no molde e vamos deixar na mesa somente o corpinho, que é por onde a gente vai iniciar a costura. É só passar a costura no meio das perninhas, em uma lateral e na outra lateral também. E aí é só deixar a abertura no final das perninhas e no pescoço, que é por onde a gente vai passar a fibra de enchimento. Para essa costura eu uso a linha comum, a linha de costura comum, com 2 fios na agulha. E faço toda a costura com pontinho caseado. Para fazer o ponto caseado é só dar um nó na ponta da linha e iniciar a costura. Para o primeiro ponto eu sempre passo 2 vezes a agulha dentro da argola para poder fazer a laçada para a gente iniciar o ponto caseado. E é só passar o ponto caseado por toda a volta da peça. Aqui eu já adiantei o processo da costura para o vídeo não ficar muito longo, costurei nas laterais e no meinho das pernas. Lembrando sempre de deixar a abertura nas pernas e no pescoço para passar o enchimento. Agora a gente já vem costurando a roupinha dele também, que é toda branca. Então eu coloco a blusinha na parte da frente, um pouquinho de cola quente embaixo para segurar essa blusinha para ficar mais fácil na hora de costurar. Também coloco a calça por cima da blusinha e aí passo um pouquinho de cola quente em cima também, só para segurar um pouquinho essa calça na hora de costurar, não ficar saindo do lugar. A parte da frente da blusinha tem uma cavinha, uma pequena cava, para a gente diferenciar da parte de trás, que é reta. Só fazer a mesma coisa na parte de trás. Agora é só passar uma costura nos ombros, nas laterais e no meio das pernas. Essa costura também é feita com a linha, com 2 fios da linha comum, só passar o ponto caseado nessas partes indicadas. Agora feita a costura, a gente já vai começar a fazer o enchimento. Então agora é só iniciar o enchimento. Para fazer o enchimento eu gosto de iniciar sempre pelas mãozinhas e os bracinhos.
Então eu tenho a ajuda dessa ferramenta, que é o enchedor de bonecas, mas você pode usar um cabo de um pincel, uma varetinha de bambu, que você tiver mais fácil. Então é só levar toda a fibra lá na ponta da mãozinha. Eu uso uma pinça para levar essa fibra de enchimento lá no dedão, para que o dedão fique bem cheinho também. É só ir levando a fibra com cuidado, posicionar ela bem direitinho lá no dedão. Eu sempre confiro se tá bem legal, se tá cheinho, se tá sem ruga. E continuo fazendo o enchimento do bracinho. Aí é só encher esse lado desse bracinho, colocar bastante fibra para ele ficar bem sem ruguinha, ficar bem cheinho. E fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Agora que já enchemos os braços, é só fazer o enchimento do corpo. Então eu encho da cintura para cima, pelo pescoço. Depois eu passo um pouquinho de cola quente nesse pescoço para fechar e a fibra não sair. E encho pelas perninhas o restante. Nas perninhas é só deixar bem cheio também até em cima. E aí, para fechar essas perninhas e ficar mais fácil para colocar o sapatinho depois, eu corto um pedacinho do papel Paraná e colo um feltro. E aí passo uma costura ao redor para fechar essa partezinha do papelão Paraná com feltro na perninha. Lembrando sempre de deixar uma pequena bordinha ao redor desse papelão Paraná, que fica mais fácil para passar a agulha, para passar a costura e unir as duas partes. Então é só colocar essa partezinha que a gente preparou com o papel Paraná e o feltro em cima do final ali da perninha e fazer uma costura. Não precisa ser ponto caseado, é só um ponto simples, porque depois a gente vai colocar o sapatinho e vai esconder toda essa parte. E esse processo é feito nas duas perninhas para poder facilitar para a gente colocar os sapatinhos depois. Agora chegou a hora dos sapatinhos. Para isso, eu recorto 2 solas no papel Paraná para cada sapato. Então, eu pego o molde da sola, passo 2 vezes no papel Paraná, passo cola e junto. Depois eu pego o pedaço do feltro que vai na parte de baixo do sapato e colo essas 2 partes do papel Paraná. Depois de colado, então, a gente vai recortar essa sobra do feltro. Lembrando sempre de deixar uma margenzinha de distância entre o papel Paraná e o feltro, para a gente poder costurar a parte de cima do sapatinho depois. Agora é só costurar essa parte branca, que é a parte de cima do sapato, na sola. Para isso, eu pego essa parte branca, dobro ao meio, encontro o centro da peça e coloco um alfinete. Coloco também centralizado lá na sola, para poder começar a costura desse sapatinho. Eu gosto sempre de passar a costura do meio para trás. Então, eu pego
passa a costura desse lado e depois do meio para trás do outro lado. Fazendo assim, eu acho que fica mais centralizada a costura e não corre o risco do sapato ficar torto. É só passar a costura também com 2 fios da linha comum. Então, passei a costura de um lado, agora eu começo do meio pro outro lado. Agora é só deixar essa parte de trás aberta para poder facilitar para fazer o enchimento. Então, a gente coloca fibra lá na ponta do sapato, acomoda bem essa fibra, coloca bastante para ele ficar bem cheinho. Depois, na parte de trás que sobrou, é só passar cola quente para poder colar a perninha. Agora que já foi feita a colagem do sapato na perninha, a gente vira para trás e pode ser que sobre um pouquinho do feltro na parte de trás do sapatinho, não fique muito rente a perna. Aí é só pegar uma tesoura e recortar o excesso do feltro. Essa parte que fica aberta facilita para a gente fazer o restante do enchimento do sapato. Eu abro um pouquinho. Pego a pinça e coloco a fibra de enchimento e vou preenchendo as partes do sapatinho que ficaram sem o enchimento. Eu sempre vou enchendo e conferindo se tá bem cheinho ou onde tá precisando de mais fibra ou se já tá certinho para eu finalizar a costura. Depois que eu fiz essa conferência se tá tudo certinho a fibra, é só vir fechando essa partezinha com o ponto caseado. Coloco também um pouquinho de fibra nessa parte de trás do pezinho, a parte como se fosse o calcanhar do pé. Eu coloco um pouquinho de fibra também, para ficar mais cheinho. Agora que o sapatinho tá todo cheio, é só passar uma costura com ponto invisível entre o sapato e a perninha. Então, é só pegar um pontinho na perninha e um pontinho no sapatinho, ao redor de todo o sapato para dar um acabamento melhor e ajudar esse sapato a ficar mais fixo na perna. Já foi passada então a costura ao redor de todo o sapatinho. A gente vem só abaixar a barra da calça para dar um acabamento bem bonito. E o molde da calça é um pouquinho maior do que a perna para dar esse efeito enrugadinho na calça, que fica bem legal também. Pro casaquinho, a gente vai cortar 2 partes do feltro amarelo. Cortamos essas partes espelhadas e vamos passar a costura nas laterais do casaco. Depois que passar a costura, a gente vai fazer um corte bem no meio para poder vestir esse casaquinho no boneco. É só passar também o ponto caseado com 2 fios de linha ao redor de todo o casaquinho. Lembrando de deixar aberta a parte do pescoço, dos bracinhos e a parte de baixo. Pronto, costura do casaquinho finalizada. Eu vou colocar esse casaco na frente do bonequinho, que é a parte da blusinha que tem a cava.
Vou posicionar bem na frente para eu saber que lado eu vou fazer esse corte no meinho. Então, a gente vai fazer o corte somente na parte da frente do casaco. A parte de trás é inteira. Com o corte feito, é só vestir o casaco no boneco. Então, passa primeiro esse braço que tá para cima, ajeita bem certinho. Depois, o outro bracinho é só jogar ele um pouquinho para trás, com cuidado, com jeitinho. Também passar o bracinho pela manga. E o casaco encaixa direitinho. Para fazer as golinhas do casaco, a gente só vai dobrar um pouquinho nas laterais, na parte da frente, e dobrar para trás essa partezinha de trás. Passar um pinguinho de cola quente em cada pontinha e atrás também para segurar essa golinha nessa posição. E vamos pro rostinho. Para fazer o rostinho, é só recortar as partes do feltro que estão indicadas lá na apostila. A gente vai pegar essa parte preta, que é a parte da frente do cabelo dele, vai dobrar ao meio para encontrar o centro e marcar, colocar um alfinetezinho para marcar. Fazer a mesma coisa com a parte da frente da cabeça dele. Então, é só pegar, encontrar o centro e marcar com o alfinete. Fazendo isso, a gente alinha os dois alfinetes, a gente sabe que as duas peças estão centralizadas. É só passar cola quente na parte de baixo desse cabelo para poder fixar esse cabelo na cabeça. Vamos agora fazer o nariz do nosso Fred. Para isso, eu vou pegar o molde para usar a marcação do nariz. Lembrando que esse molde tem todas as marcações para o dente, para o bigode, para o nariz, olhos e sobrancelhas. Nessa hora, eu viro essa parte da frente do rostinho do avesso, pego a marcação do nariz, faço com a caneta fantasma. Eu preciso que essa marcação apague depois. Então, o nariz está bem centralizado. Eu pego um pedaço de EVA para ser o meu apoio, porque eu vou esgarçar esse feltro para o narizinho ficar bem saliente na parte da frente da peça. Eu faço com a caneta fantasma, a pontinha da caneta fantasma, eu centralizo ela bem naquela marcação do nariz e esgarço de leve o feltro para ele ficar bem saliente. Esse nariz fica embutido na parte de dentro da peça. Então, eu esgarço um pouquinho para os lados e um pouquinho para as laterais. E aí dá pra ver que o nariz fica bem saliente. Então, nessa parte de dentro, eu vou preencher com cola quente para fazer o formatinho do nariz. É só preencher com a cola quente aquele buraquinho que ficou, aquele espacinho. Eu pego um pedacinho do feltro também, palha, e coloco ali para a cola quente não sair do lugar. Com bastante cuidado, porque a cola fica bem molinha. Viro para a parte da frente que eu vou modelar esse narizinho. Então, eu pego a pinça ou uma tesourinha com ponta e faço a modelagem, deixo mais retinho embaixo e triangular na parte de cima. Prontinho o nariz, ele fica assim saliente na parte da frente do rostinho. É só esperar secar um pouquinho essa cola para ficar nesse formato certinho. Agora a gente vai pegar outra parte do bege, parte de trás da cabeça, e vamos passar cola quente entre as orelhinhas, porque eu não quero que a hora que eu for fazer o enchimento, essa fibra ultrapasse lá para as orelhas. Então eu coloco a cola quente para poder encher somente o rostinho e não as orelhinhas. E coloco também a parte preta de trás, que seria o cabelo dele. Com todas essas partes juntas, é só passar o caseado nessa parte de cima do cabelo. Então, eu pego a linha preta com 2 fios, passo o caseado de uma orelhinha à outra.
para fechar a parte de baixo do rosto, eu vou pegar somente as duas partes do feltro bege palha. A parte de trás, preta do cabelo, eu levanto ela, não costuro ela neste momento. Então, eu vou passar o ponto caseado somente nas duas partes do feltro bege. Finalizada a costura, eu viro a peça para o lado de trás. Vou fazer uma marcaçãozinha, porque eu preciso abrir essa parte de trás para poder encher essa cabeça. Então, tomando bastante cuidado para abrir somente a parte de trás. Faz uma aberturinha de mais ou menos 2 dedos de largura. Passa o dedo entre as costuras para poder ficar melhor o enchimento lá dentro da cabeça. Então, essa parte é só ir enchendo com bastante calma, posicionando bem a fibra para que ela fique bem ajeitada e essa cabeça fique sem rugas, fique bem cheinha e lisinha. É só ir acomodando toda a fibra lá dentro, eu vou olhando a parte da frente, vejo se tá bem ajeitadinha, bem cheinha de fibra. E venho com uma linha e uma agulha e costuro essa parte de trás, uns pontos simples, só para essa fibra não sair do lugar. Com a ajuda de uma agulha, eu vou acomodando ainda mais essa fibra. Eu pego ela e vou puxando em direção às costuras. Isso também ajuda a fibra a se acomodar e tirar as ruguinhas dessas marcações aí ao redor da cabeça. E também, depois de passar essa agulha, na volta toda da peça, eu passo ferro. Eu coloco um paninho para proteger o feltro e vou passando ferro nas costuras. Isso faz com que todas as ruguinhas se assentem e a peça fique bem bonita, bem lisinha também. Com a ajuda do molde, de novo, que é o nosso gabarito, a gente vai fazer as marcações dos olhos, da sobrancelha, onde a gente vai posicionar o bigodinho. Então, é só fazer as marcações com a caneta fantasma, para depois a gente conseguir fazer a colagem das peças todas certinhas. Pro olho, eu vou aprofundar esse olho, então eu pego a linha de costura comum, dou um nozinho na ponta e passo essa linha de trás para frente, de frente para trás. Isso faz com que dê essa profundidade e fique mais bonitinho o olhinho. Depois de feita a costura nos olhinhos, é só colar a meia pérola de 6 milímetros. Como é bem pequenininha, pode ser colado com a cola T6000, que tem o biquinho bem fino e facilita na hora da colagem. E ainda com a cola T6000, eu vou colar os dentinhos no bigode. Como é uma peça bem pequena, eu gosto de usar essa cola que tem o biquinho bem fino. Então, é só passar a cola na parte de cima dos dentinhos, posicionar bem centralizada lá no bigodinho. Pegar esse bigode e posicionar lá na marcação que a gente fez. É só pegar a pontinha do bigode e colocar lá no pontinho que a gente fez no rosto. Fazer isso dos dois lados. Aí pode ser colado com a cola T6000 ou com a cola quente também.
sobrancelhas é a mesma forma. É só passar a cola e posicionar lá na marcação que a gente fez com o nosso molde do rosto. Rostinho todo finalizado, agora é hora de colocar essa cabeça lá no corpinho. Então, para isso, eu pego a fibra de enchimento, coloco lá em cima na parte do cabelo, para ficar bem retinho a hora que a gente for fazer essa colagem lá no pescoço. É só passar a cola quente na parte da frente do pescoço e posicionar a cabeça, segurar um pouquinho para a cola quente secar, virar para a parte de trás para colar essa parte de trás do cabelo. Então é só passar a cola quente na parte preta, fixar ela lá no pescoço, segurar um pouquinho até a gente secar e o pescoço ficar na posição certinha com a cabeça. E vamos para os últimos acabamentos do Fred. Eu pego uma tirinha de 1 centímetro de largura para ser o cinto dele e coloco um regulador de alça nessa tirinha de feltro. Então é só passar o regulador, posicionar essa tirinha bem lá na cintura, em cima da calça e fazer a colagem com a cola quente. E essa calça do Fred tem uma tirinha vermelha em cada lateral da calça. Então é só pegar uma tira vermelha também com 1 centímetro de largura e o comprimento vai ser o tamanho da calça mesmo. Então é só pegar essa tirinha e fazer a colagem nas laterais da calça dele. Para o casaco, a gente usa esses detalhes. Eles têm 1 centímetro de largura e 2 centímetros de comprimento. É só colar 4 desses detalhes em cada lado do casaquinho. E para o detalhe dos sapatinhos, a gente vai cortar 6 tirinhas com feltro preto com meio centímetro de largura por 3 centímetros de comprimento e colar nas laterais dos sapatinhos. São 3 em cada sapato. E também vai esse detalhe em branco na parte de cima do sapato. Então é só posicionar, passar a cola quente e colar esse detalhezinho branco na parte de cima do sapatinho. É só fazer o mesmo processo dos dois lados. E para o último acabamento no sapatinho é só cortar uma tira de feltro branco com 1 centímetro de largura e colar ao redor do sapatinho todo. Então é só ir passando a cola quente e posicionando ao redor do sapato essa tirinha branca, fazendo isso nos dois sapatinhos. E agora é o nosso último detalhe no Fred Mercury. Então, a gente vai fazer essa mãozinha fechadinha, como se ela tivesse uma mãozinha com o punho cerrado. Então, é só abaixar a palma da mão, passar o pontinho invisível para não aparecer essa costura e depois também fechar o dedão, levar esse dedão lá na palminha da mão e passar uma costura também.
E assim deve ficar a mãozinha já costuradinha, fechadinha. E o nosso bonequinho do Fred Mercury está finalizado. Espero muito que vocês tenham gostado da explicação e do boneco. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bonequinho Fred Mercury. E qualquer dúvida, só deixar nos comentários que a gente responde para vocês. Aí embaixo também tem os links das nossas redes sociais. E lembrando que se você quiser adquirir essa apostila com todos os moldes, também está embaixo na descrição. Beleza? Até a próxima! Até!